O tema desse vídeo é forte. O tema desse vídeo é pesado, é verdadeiro, mas ele também é libertador. E eu vou contar aqui a minha história, algo que eu vivi no Natal de 2022. Olá, eu sou Thelma Queiroz e eu fui rejeitada pela minha mãe no dia de Natal. E eu só fui entender o quanto ela não me queria. Ela não me queria, aliás, ela nunca me quis. Mas veja, temos que dizer aqui a verdade. E a verdade, ela vem sem mágoa, sem medo, sem mimimi. E não é algo fácil, e não é porque a verdade é algo gostoso, mas ela é a verdade. Ela só é. No dia de Natal, estávamos minha filha caçula, minha mãe e eu. E nós estávamos ali na sala, nós três conversando, e a minha filha se arrumando para encontrar com as irmãs. E do nada, a minha mãe solta: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria tido você. Aí eu olhei para minha filha arregalou o olho, olhou para mim, e eu acho que a minha mãe percebeu aquela cara de que eu não tinha entendido aquela agressão gratuita. Eu estava acostumada. Eu já estava acostumada que do nada ela dava essas alfinetadas. A agressão verbal foi uma coisa que eu cresci com isso. Ela olhou nos meus olhos, nos meus lindos olhos castanhos e disse: se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria tido você. Interessante é que ela disse isso assim, como se ela tivesse assim, num nível de iluminação, numa evolução espiritual. E eu realmente fiquei sem entender a razão daquilo. Eu só entenderia meses pra frente, mas naquele momento eu falei: olha, eu não sei o que você quer que eu faça com essa informação, mas eu já nasci, eu já tô aqui. E eu gosto de estar aqui, então obrigada pela vida, ainda que você não quisesse. E assim foi o meu Natal. Fingimos que nada foi dito, como sempre. Como eu poderia confrontar a minha mãe, não é mesmo? Deus me livre de fazer tamanha afronta divina. Então, algumas semanas depois, chegou o dia da terapia, né? Lá foi eu. Falei assim: peraí que eu tenho uma bombinha aqui pra jogar em você, querida psicóloga. E eu não gosto de fofoca não, mas os psicólogos, eles têm uma aula particular lá deles na faculdade que ensina a fazer cara de paisagem. Você tá contando aquela coisa cabeluda, aquela coisa horrorosa que aconteceu na sua vida, eles estão assim, ó. Certo. Então, eles são treinados para fazer essa cara, gente. É impressionante. Você pode contar a babadeira das babadeiras. Eles não se abalam, pelo menos na cara. E lá fui eu contar a história do Natal, né? E lá estava minha psicóloga assim, cara de paisagem. E de repente ela para de se balançar, faz. Então, depois de chocar a minha psicóloga, meu cachorro tá aqui pedindo um cafuné.
Depois de chocar minha psicóloga, eu acho que aí eu tive a licença poética para entrar numa depressão bem pesada. Uma coisa que tinha acontecido um mês antes do Natal, eu tinha um relacionamento com um homem e ele tinha terminado, né? Eu havia terminado esse relacionamento em novembro, eu tinha saído de casa, nós estávamos morando juntos há 5 anos e pouco. E eu tinha descoberto que ele era narcisista. Como eu tinha descoberto? Gente, até aquele momento eu não fazia ideia desse termo narcisista. Eu não entendia esse universo, nem tudo que girava em torno dele. E eu só descobri que a pessoa com quem eu vivia era narcisista por causa do meu psiquiatra. E eu estava lá na minha consulta e ele, um médico maravilhoso, dedicadíssimo, investigando e ele, não sei porquê, trabalho dele, né, começou a investigar a minha vida amorosa. E eu comecei a falar. E chegou no final, ele falou assim, olha, dona Thelma, o que a senhora está me descrevendo é um homem narcisista. Se eu fosse a senhora, tomava cuidado. Gente, o médico, sem conhecer o cidadão, já pegou que o camarada era narcisista. Eu saí dali e eu fui para onde? Para pesquisa de campo. O que é um narcisista? O que eles comem? Onde eles vivem? Tipo o Globo Repórter. E eu me dei conta do tamanho da encrenca onde eu estava. Eu descobri que a gente tem uma forte inclinação para se relacionar com aquilo que a gente já conhece. Zion, meu bem, tá carente. Que a gente tem uma forte inclinação para se relacionar com aquilo que a gente já conhece. Alguém percebeu aí? Me conte nos comentários. Alguém percebeu a conexão? Homem narcisista, mãe. Aguarde. Vamos desenrolar essa história. A gente só se conecta com aquilo que a gente já conhece. Porque naturalmente a gente tem a tendência, tem medo do novo. A gente tem a tendência a ter medo do novo. Tendência, não é via de regra. Gente, eu tô aqui falando só da minha experiência. Tá bom, vá deitar, vá. Vá lá, meu filho, vá. Vá. Eu só consigo me concentrar balançando minhas duas mãos. Vá lá. Uma coisa que foi um fato verdadeiro nessa história é que eu passava o tempo todo tentando provar para aquele homem como eu era uma pessoa boa, como eu era uma mulher honesta, como eu era uma mulher legal, como eu era uma pessoa bacana, divertida, sabe? Como eu era uma pessoa que estava sempre ajudando. Eu tentava desesperadamente fazer com que ele reconhecesse que eu era uma boa pessoa. E aí, eu me lembrei que eu passei a minha vida inteira tentando mostrar para minha mãe que eu era uma boa filha e que valia a pena ter me tido. Entendeu? Eu queria que você pensasse nisso um instante, se de repente, talvez, você conhece alguém que está o tempo todo tentando provar o seu valor, você conhece alguém que está o tempo todo dizendo, não, deixa que eu resolvo, claro que eu te ajudo, não, pode deixar. Você poderia ser essa pessoa? E talvez eu acho que vale a pena fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda. Já se perguntou
De onde poderia vir isso? Eu tentava construir um relacionamento com a minha mãe desesperadamente. E isso inconscientemente, tá? Mas eu fazia um esforço gigante para servi-la, para mostrar gratidão, para mostrar que eu queria o amor dela, que o amor e a aprovação dela para mim era tudo nessa terra. E eu sou filha única. E aí, eu sempre tentava construir amizade, eu sempre tentava construir intimidade, proximidade. Eu via as minhas amigas com as suas mães e era aquela coisa assim tão amorosa, tão bonita de ver. As meninas falando assim, nossa, minha mãe é tudo pra mim, eu sempre peço o conselho da minha mãe. Gente, isso não existiu pra mim. As raras vezes em que eu tentava pedir um conselho, algo mais íntimo, quando eu me casei e tudo mais, e ela foi super contra o meu casamento, e às vezes eu tinha ali alguma rusga, né, com meu marido, e eu perguntava, mãe, olha, tá acontecendo isso, o que eu faço? Ela, olha, eu não vou te dar conselho porque eu não me casei justamente para isso. Você casou porque você quis. Esse era o conselho que ela me dava. Tá tudo certo. Todas as vezes, eu estava sempre tentando construir uma ponte até a minha mãe. Mas ela sempre construía um muro. E derrubava a minha ponte. Deixando claro que ela não queria intimidade. Ela não queria amizade. E hoje eu consigo reconhecer todas essas coisas. E eu vou te falar que depois de muitas dores, depois de muitas lágrimas, algo finalmente despertou dentro de mim. E se você que está aqui comigo até agora, assistindo esse vídeo, se isso está fazendo sentido para você de alguma maneira, agora você vai ter uma oportunidade maravilhosa, que é de ajudar esse canal pequeno, com apenas 38 inscritos, a ser um canal grande, com mais uma inscrição. Você pode curtir para dar aquela fortalecida e algo melhor ainda, você pode contar aqui a sua experiência. Então, eu prometo que eu vou ler tudo. Então fica comigo, porque no próximo vídeo eu vou contar algo que eu entendi, que mudou completamente a forma como eu me vejo. Então, minha amiga, fique firme e continue. Até a próxima.